Hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, vamos juntos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, vivendo a oitava da Páscoa, ainda celebramos com júbilo a Páscoa do Senhor. O Senhor que ressuscitou dos mortos para nos dar vida e vida em abundância. Ontem, no Evangelho, nós vimos que Jesus caminha com aqueles discípulos em direção a Emaús. E é lá em Emaús onde Jesus à mesa parte o pão e distribui entre seus discípulos. E é no partir do pão que os discípulos reconhecem o Senhor. No Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus vai encontrar-se com os outros. E aí, ao encontrar os seus discípulos, o Senhor mostra as mãos, mostra os lados, diz: "Olha, não fiquem com medo, não fiquem assustados, não é um fantasma, sou eu que ressuscitei." O Senhor vem anunciar a paz, o Senhor vem anunciar a vida nova, o Senhor vem dizer: "Alegrai-vos, meus filhos, pois eu vivo e estou no meio de vós." Mas percebam que o susto deles é tão grande que eles mesmo assim ainda não acreditam. É necessário que o Senhor, mais uma vez, faça uma refeição com eles. E quando Jesus começa a comer aquele peixe assado, parece que a vista daqueles homens começam aos poucos a se abrir. E Jesus começa a dizer: "Olha, eu falei às claras, eu ensinei tudo. Eu disse que
tudo que foi dito por Moisés, pelos profetas, pelos salmos, tudo isso, tudo eu vos disse, para que estejais preparados, porque o Filho do Homem, ele deveria sofrer, mas o Filho do Homem ressuscitaria ao terceiro dia. Alegremos, meus irmãos, o Senhor ressuscitou. Essa é a alegria nossa, de termos um Deus que vive no meio de nós, de um Deus que quer nos libertar do pecado, das maldades, das perseguições, das epidemias, do egoísmo. É este Deus ressuscitado que vem ao nosso encontro. E olha, que Ele se encontra conosco. E Ele mesmo anuncia que está vivo. Ele mesmo anuncia que quer nos libertar, quer nos converter, quer perdoar os nossos pecados. E lança aos nossos corações a paz. E nos convida a cada um de nós a sermos testemunhas de tudo isso. Hoje, meu irmão, da tua casa, eu aqui da minha, nós somos convidados a testemunhar que Jesus ressuscitou, que Ele é o Cristo, que deveria vir, que veio, que nos salvou, que quer constantemente nos libertar dos pecados. O testemunha da verdade que nós somos chamados a ser é aquele que consegue professar o Evangelho do Senhor. Mas não somente professar, ele consegue viver. Por isso que os discípulos, no primeiro momento, eles com a fé abalada, não conseguem crer que Jesus ressuscitou. E aí eu te pergunto, meu amado irmão, você crê que Jesus ressuscitou? Responda. Você crê que Ele vive no meio de nós? Que Ele nos ama? Que Ele vem ao nosso encontro para nos dar vida? Pois continua sendo testemunha. Continua tendo esperança que dias melhores virão. Porque Ele traz a paz, traz o amor, traz a justiça. Que Deus nos abençoe.